Gerações. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Juízes 2:10. No decorrer de nossa vida, todos somos testemunhas que há bons tempos e maus tempos, há tempos de paz e tempos de guerras, tempos de fartura e tempos de carestia, tempos de saúde e tempos de enfermidade, tempos de exuberância e tempos de decadência. Todavia, algumas vezes, as situações difíceis se abatem sobre uma geração devido à sua própria culpa. O texto transcrito acima narra um dos episódios mais tristes registrados nas Escrituras. Depois de todos os milagres realizados por Deus na libertação do povo do Egito, na sua manutenção durante os 40 anos no deserto e em todas as vitórias concedidas pelo Senhor dos Exércitos na conquista da terra, uma nova geração se levantou, mas constituída de pessoas que não conheciam o Senhor. Na verdade, a rigor, aqui há 3 gerações envolvidas. Aquela primeira, que saiu do Egito, que presenciou as pragas, a divisão do Mar Vermelho e a doação das tábuas da lei. A segunda, a que recebeu a repetição das leis, Deuteronômio, passou a pés enxutos o rio Jordão na época das cheias e lutou na conquista da terra. Depois da morte dessa geração, chegamos àquela indicada pelo texto, uma nova geração que não presenciou os grandes feitos do Senhor, tornando-se um povo que não conhecia Deus. A impressão que fica é que as novas gerações parecem ser inclinadas às novidades, enxergando na herança recebida do passado algo sempre obsoleto e ultrapassado. Quando isso acontece, trata-se de enorme arrogância e desconsideração para com aqueles que tanto realizaram, pessoas que deixaram inquestionável legado para as gerações futuras. Muitas vezes, esse procedimento para com o passado constitui-se base e fundamento para o estabelecimento de uma nova, entre aspas, realidade, como se fosse possível romper completamente com o passado e iniciar uma história completamente nova. É, na verdade, uma tentativa de escrever a própria história com total ineditismo, renunciando aos conceitos, critérios e valores que tradicionalmente foram aceitos como bons costumes. Aquilo que tem acontecido em nossa sociedade, infelizmente, como parece ser a norma no relacionamento entre a igreja e o mundo, tem também atingido o povo de Deus. Grande parte da geração atual evangélica tenta recriar o evangelicalismo nacional. Apresenta-se como portadora, finalmente, da verdadeira religião e do genuíno evangelho, proclamadora de mistérios revelados apenas agora por Deus. Adoram a um Deus divertido, cujos líderes parecem mais com arlequins ou, em outros casos, com um apresentador de auditório. Entretanto, o contraste entre a geração atual e aquela que ainda mantém alguns representantes no mundo dos vivos é realmente gritante. Do ponto de vista da sociedade, os conceitos libertinos e imorais, o desrespeito para com Deus e as igrejas, a quase extinção da honestidade e da consideração em favor do próximo, tornariam o mundo inaceitável, louco e infernal para aqueles que viveram há 30 anos. Com o mesmo direito que tem o paciente de desdenhar do médico que o operou, gloriando-se na sua saúde, assim a geração atual rejeita todo o modelo de vida que herdou, reputando-o muitas vezes como reprovável e desprezível. De igual forma, tragicamente, nos arraiais evangélicos, não cessa o surgimento de inúmeras igrejas e comunidades
cada uma garantindo que é portadora da melhor interpretação e entendimento bíblicos e da forma de culto mais abençoada. Por fim, para tornar o ambiente ainda mais propício para o surgimento e reedição de heresias, o crente atual não tem o hábito de se aprofundar no conhecimento de Deus pelo estudo criterioso da sua palavra e pela leitura de bons livros evangélicos. Diante de um quadro como esse, é necessário que sejamos filhos sábios e prudentes. Não desprezemos o cristianismo que recebemos de nossos pais e avós. Ao invés de dar continuidade à igreja que recebemos dos santos do passado, a presente geração age de forma a envergonhá-la. Um bom método para preservarmos a continuidade doutrinária, litúrgica e comportamental da Igreja é lermos livros doutrinários de autores do passado e biografias de notáveis irmãos que viveram intensamente a fidelidade. Deus não muda, muito menos sua Igreja. Vejamos a preciosidade do Evangelho puro e simples, destituído das modernidades e pós-modernidades. Se perdermos de vista a experiência que nossos pais tiveram com Deus, certamente, como fizeram a terceira geração de israelitas, procuraremos criar nossa própria religião e culto. Fujamos do culto centrado no homem. Tenha um excelente dia na presença do Senhor, Reverendo Jair de Almeida Júnior.